Olá pessoal, aqui é Marcos Simões e vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos falando sobre transferência. Transferência é um ponto muito importante da psicanálise, como nós já dissemos. Ela traz assim uma perspectiva de substituição. Freud cita isto, por exemplo, no caso Dora, quando ele traz essa situação em que ele estaria substituindo o seu pai. Quando nós falamos dessa perspectiva da transferência, falamos também de alguns tipos importantes de serem elencados na clínica psicanalítica. Então, nesse vídeo, nós vamos trazer 3 tipos de transferência. Num próximo vídeo, traremos outros tipos que também vão fazer sentido nessa movimentação da clínica psicanalítica. Quando Freud traz a psicanálise, ele traz esse conceito também, mas ele faz uma divisão um tanto quanto mais simples para aquele momento, mas que foi de extrema importância. Freud disse que existia transferência positiva e também que existia a transferência negativa. Num outro ponto, nós também vamos falar de transferência erótica ou transferência erotizada. Nesse ponto que nós trazemos nesse momento, vamos começar pela transferência positiva. A transferência positiva é aquela assim que é a que traz mais elementos para a análise no conceito de haver uma aproximação muito grande entre o par analítico. Quando nós falamos desse lado positivo, nós estamos falando de uma comunicação, de um afeto, de algo mais amistoso, de uma conversa, aquilo que o analisando traz, sem de fato ter algo hostil em sua fala, quando se representa o analista. Então a transferência positiva é aquela transferência que está carregada de animosidade entre as figuras do set analítico. É aquela transferência que está carregada com um afeto muito grande. Isso pode ser pelo pai, pode ser pela mãe, pode ser por qualquer figura. Então é um processo dentro da análise clínica, o qual nós vemos uma fala do analisando no sentido de estar ali muito próximo do analista, de gostar da figura do analista, de representar esse gostar de alguma forma, baseado em sua experiência de vida. Então a transferência positiva vem nesse lado mais carinhoso de lidar com o analista, nesse lado mais carinhoso de trazer um conceito, de trazer um conteúdo, como se o analista fosse uma figura muito afetiva para o analisando. É aí que começam a entrar alguns pontos interessantes, porque nem toda transferência positiva é de fato positiva. Algumas transferências que nós vemos e que nós podemos classificar como positiva, na verdade estão encobrindo uma transferência negativa. Nós podemos lembrar aqui também que existe com a figura do analista a questão da formação reativa. E se nós estamos falando de transferência, isso também é bem possível. Então nós começamos a entender que existe na transferência positiva a possibilidade de ela estar encobrindo uma situação. O que nós encontramos também na clínica psicanalítica, quando falamos desse tema especificamente, é a idealização. Trazer a figura narcísica para o setting analítico, como se o analista fosse aquela figura de fato a mais afetuosa, a mais carinhosa, mais atenciosa, levando o analista, muitas vezes, na posição de sujeito suposto saber, ou seja, são formas que o analisando tem de trazer conteúdos que vão se relacionar com o analista, mas que, na verdade, está fazendo parte aí de toda uma estruturação positiva. Por outro lado, nós temos a transferência negativa. A transferência negativa também chama muito a atenção no set analítico pelo seguinte: quando o analisando ele não gosta da figura do analista, é muito importante a gente frisar, a figura do analista é diferente do analista de fato. Quando o analisando não gosta da figura do analista, ele passa a expressar todo o seu conteúdo ruim, todo o seu conteúdo hostil em relação ao analista. Vários aspectos podem surgir, várias situações podem surgir também em que o analisando ele começa a brigar com o analista, como se o analista fosse de fato aquela figura causadora dos problemas que o analisando encontra. Nós vimos, por exemplo, num outro vídeo falando sobre a psicose de transferência, que seria bem nessa linha, quando o analisando está vivenciando uma coisa muito forte da sua vida na figura do analista. Mas, nesse caso, nós
nós estamos falando de algo hostil, de uma rivalidade, de uma agressividade muito grande. Não podemos esquecer que essa agressividade toda também pode estar relacionada aí à formação reativa. Então nós começamos a receber esses conteúdos, começamos a confrontar e, principal, é muito importante que o analista saiba que essa também é uma situação analítica. Ou seja, é uma situação em que o analisando está trazendo o seu conteúdo e que, na verdade, naquele momento ele não tem a intenção de brigar com o analista, mas ele está brigando com a figura que o analista representa, que podem ser as mais diversas, podem ser o pai, podem ser mãe, pode ser um vizinho, pode ser um irmão, uma irmã, qualquer pessoa ou situação ou coisa que o analisando tenha tido conflito na sua infância, em tempos atrás. Então, a transferência negativa é essa transferência de uma agressividade para a figura do analista. Mas é muito importante a gente frisar, o analista precisa saber lidar com essa situação e entender que aquele é um contexto psicanalítico. Uma terceira transferência que nós vamos trazer hoje é a transferência erótica ou transferência erotizada. Existe um apaixonar-se muito forte em relação à figura do analista, que é uma transferência que muitas vezes vem de uma compensação daquilo que não foi vivido no Édipo. Então, o analista passa a ser essa figura que atrai o analisando num sentido mais sexual, como se fosse uma figura sexual mesmo para o analisando. Muitas vezes o analisando vai passar por essa situação de ver no analista ou na analista aquela figura que completa a sua vida e que traz uma excitação sexual muito forte. Ele passa a viver esse conteúdo e muitas vezes passa a stalkear o analista, passa a falar de situações do analista que estão relacionadas aí à sua vida pessoal, ao seu relacionamento, a filhos, ao que for. Mas existe a transferência que é erotizada. É uma sensação em que o analista é de fato aquela figura que causa determinado prazer. Muitas vezes o prazer sexual. Então, no vídeo de hoje nós falamos dessas 3 situações de transferência, 3 tipos de transferência: a positiva, a negativa e a erotizada, ou transferência erótica. No próximo vídeo, num segundo momento, traremos outras situações, outros tipos de transferência para que você possa perceber, será que você já passou por uma situação dessa na clínica? Ou se você não passou ainda, conhecendo fica muito mais fácil de lidar com o processo analítico. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.